Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar num tema fundamental do direito processual brasileiro: jurisdição e competência. E o foco principal, o ponto-chave, vai ser entender o que só a justiça brasileira pode decidir, aquela tal da jurisdição nacional exclusiva. Parece complicado, né? Mas entender isso é crucial para saber onde, afinal, uma briga judicial tem que ser resolvida. Vamos desmistificar isso hoje. Exatamente. Para começar, é bom a gente definir bem o que é jurisdição, né? Basicamente, é a função do Estado, o poder e também o dever que o Estado tem de dizer qual é o direito aplicável e resolver os conflitos que aparecem na sociedade. Isso está ligado diretamente à ideia de soberania, sabe? O Estado exercendo seu poder. Tem até aquela ideia clássica, né, da entrega da prestação jurisdicional. O Estado tem que dar uma resposta através do processo. Certo. É o poder-dever do Estado de julgar, então. E ele faz isso através do judiciário, seguindo as regras do jogo, o processo legal. Isso mesmo. A jurisdição é esse poderzão geral. E aí entra a competência, que seria bom se a jurisdição é o poder todo, a competência é como se fosse a fatia desse poder, né? A parte que cabe a cada juiz, a cada tribunal específico. Perfeito. É a medida da jurisdição. Define quem, dentro da estrutura toda do judiciário, vai cuidar de cada caso. Não é qualquer juiz que pode julgar qualquer coisa. Faz sentido. É uma forma de organizar o serviço. Exato. E aí, a gente precisa distinguir a jurisdição que o Brasil exerce, a nacional, daquela que pode envolver outros países, a internacional. Isso acontece quando o caso tem algum elemento estrangeiro, tipo, uma das partes mora fora, ou o contrato foi feito lá fora, ou o bem disputado tem outro país. O nosso Código de Processo Civil e a própria Constituição Federal, eles definem quando é que o Brasil pode ou deve atuar nesses casos com conexão internacional. E aí que a coisa fica bem interessante, né? Quando a gente fala da jurisdição nacional exclusiva, são aquelas situações bem específicas em que a lei brasileira diz: opa, aqui só eu falo, mais ninguém. Nenhum tribunal estrangeiro pode dar pitaco. Exatamente. A base para isso está lá no Código de Processo Civil. Ele lista os casos em que só a autoridade judiciária brasileira tem poder para julgar. E olha, são hipóteses bem taxativas. E quais são essas hipóteses? Vamos detalhar isso? Bom, a primeira delas diz respeito a ações sobre bens imóveis situados no Brasil. Qualquer tipo de ação, tá? Que envolva direito sobre um imóvel que esteja fisicamente aqui no nosso território. Pode ser uma disputa sobre a propriedade de uma fazenda, a posse de um apartamento, usufruto, servidão, qualquer direito real sobre imóvel aqui no Brasil. Entendi. Então, por exemplo, se um brasileiro e um italiano brigam por uma fazenda lá em Minas Gerais, mesmo que os dois morem na Itália? Isso. Não importa a nacionalidade das partes, nem onde elas moram. Se o imóvel está aqui, a ação sobre ele tem que correr na justiça brasileira, exclusivamente. A localização do imóvel é o que manda, então. É o critério absoluto nesse caso. A segunda hipótese de exclusividade é sobre sucessão hereditária. Inventário, partilha de bens de quem faleceu, essas coisas. Exatamente. Mas atenção, a exclusividade é para proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e partilha de bens situados no Brasil. Mesmo que a pessoa que faleceu fosse estrangeira, morasse fora, ou que os herdeiros sejam todos estrangeiros. Se ela deixou bens aqui, um apartamento no Rio, uma casa na Bahia, ações de empresa brasileira, a parte do inventário e da partilha que se refere a esses bens brasileiros tem que ser feita aqui. Só aqui. Ah, interessante. Então, pode até ter um inventário principal correndo lá fora, sobre bens que estão lá fora, mas a parte dos bens brasileiros é exclusiva nossa. Perfeito. É isso mesmo. A justiça estrangeira não pode decidir sobre a divisão dos bens que estão fisicamente localizados no Brasil. E qual a terceira situação? A terceira envolve divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável. Mas, de novo, o foco é a partilha de bens situados no Brasil. Imagina um casal de alemães que mora na Alemanha e decide se divorciar lá, se eles tiverem uma casa de praia aqui em Salvador. A decisão sobre a divisão dessa casa específica, quem fica com o quê, ou se vai vender e dividir o dinheiro,
Isso tem que ser decidido pela justiça brasileira. Mesmo que o divórcio em si, o fim do casamento, seja decretado lá fora. Sim. A sentença estrangeira de divórcio pode até ser reconhecida aqui, mas a parte que trata da divisão do bem imóvel brasileiro, essa é de competência exclusiva nossa. Entendi. Faz sentido pensar na lógica por trás disso. Por que essa exclusividade toda? Parece que tem a ver com proteger o nosso território, nosso patrimônio, né? E os bens nele situados, além das regras de sucessão e família aplicáveis a esses bens. Por isso que os nossos tribunais superiores, o STJ e o STF, costumam interpretar essas regras de forma bem restrita, sabe? Não dá para alargar essas hipóteses. O que está na lei é o que vale. Certo. E isso é bem diferente da outra situação que existe, né? A tal da jurisdição concorrente. Isso, perfeito. A jurisdição concorrente, que também está prevista no Código de Processo Civil, é quando tanto o Brasil quanto outro país podem julgar o mesmo caso. Por exemplo, uma ação de cobrança de dívida de um estrangeiro contra um brasileiro que mora aqui, ou uma ação de alimentos se o devedor mora aqui e o credor mora fora. Nesses casos, tanto a justiça brasileira quanto a estrangeira podem, a princípio, julgar. E aí, se a ação correr lá fora e tiver uma sentença, essa sentença pode valer aqui no Brasil? Pode, mas não automaticamente. Ela precisa passar por um processo de homologação aqui no Brasil, que é feito pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O STJ vai verificar se a sentença estrangeira cumpriu certos requisitos formais e se não ofende a nossa ordem pública, a soberania nacional. Ah, então essa é a grande diferença. Nas hipóteses de jurisdição concorrente, a sentença estrangeira pode ser homologada e ter efeitos aqui. Exato. Mas nas hipóteses de jurisdição exclusiva, aquelas 3 que a gente detalhou, Imóvel no Brasil, sucessão de bens no Brasil, partilha de bens no Brasil em divórcio. isso. Nesses casos, uma sentença estrangeira que tem de decidir sobre esses temas é letra morta aqui no Brasil. Ela simplesmente não tem validade e nunca poderá ser homologada pelo STJ. O fascinante aqui é essa barreira intransponível. É como se o Brasil dissesse: nesses assuntos específicos, a minha palavra é a única que vale dentro das minhas fronteiras. A jurisprudência dos tribunais superiores é muito firme quanto a isso, tratando como questão de ordem pública mesmo. Entendi. Então, o caminho é esse. Primeiro, a gente vê se a justiça brasileira tem jurisdição. Pode ser exclusiva, só o Brasil julga, ou concorrente, Brasil e outro país podem julgar. Se a conclusão for que o Brasil tem jurisdição, aí sim a gente vai para o segundo passo, que é definir a competência interna. Exatamente. Aí entram outros critérios para saber qual juiz ou tribunal específico, dentro do Brasil, vai pegar o caso. Usa o lugar onde aconteceu o fato ou onde mora o réu, competência territorial, a função do tribunal, essas coisas, né? Isso. São as regras de organização judiciária interna. Mas o primeiro filtro é sempre a jurisdição. O Brasil pode ou não julgar. E, se puder, é um caso de exclusividade ou concorrência. Fica bem claro agora. A jurisdição exclusiva é mesmo essa afirmação forte da soberania brasileira sobre temas que o país considera centrais, território e patrimônio localizados aqui. Sem dúvida. É uma proteção do núcleo essencial da soberania estatal sobre seu espaço físico e certos bens e relações jurídicas intrinsecamente ligadas a ele. Isso levanta uma questão importante, né? Pois é, fica uma reflexão interessante que a gente pode tirar dessa nossa conversa. Como é que a gente concilia essa necessidade que é legítima de proteger a soberania nacional com essa jurisdição exclusiva num mundo cada vez mais globalizado, onde as relações jurídicas atravessam fronteiras o tempo todo e a gente precisa cada vez mais de cooperação jurídica internacional. É um equilíbrio delicado, sem dúvida. Como manter a proteção da ordem interna sem criar obstáculos desnecessários à circulação de decisões e à cooperação entre países? É um debate constante. Exatamente. Fica aí a provocação para quem nos ouve pensar sobre essa dinâmica complexa. Bom, acho que conseguimos desvendar bem esses conceitos hoje, né? Jurisdição, competência e principalmente a jurisdição exclusiva brasileira. Acredito que sim. Espero que tenha ficado mais claro para todos. Com certeza ficou.
Muito obrigada pela clareza nas explicações e a todos que nos acompanharam em mais um episódio do Concurseja, nosso muito obrigada. Continuem ligados aqui no canal Concurseja para mais conteúdos e aulas que vão ajudar na sua preparação. Até a próxima!